Olá, crocheteiras deste meu Brasil maravilhoso, que estão aqui hoje pra ver como que eu fiz o meu vestido da Virgínia, a forma que eu fiz. Tem milhões de formas de fazer, mas hoje eu vim aqui ensinar vocês como eu fiz o meu. Nas cores lindas que eu fiz o meu, usando o clear duplo e o cordonê juntinhos, lindos, maravilhosos, que o clear dá a estrutura que a gente precisa pra essa peça e o cordonê dá o brilho que a gente gosta, né? Pra uma pecinha aí do verão, do carnaval. Eu sou a Camila, do perfil atelier.ania, sou parceira digital da Círculo e tô aqui pra ensinar vocês muitas coisas de crochê. Eu gosto sempre de começar os meus vídeos explicando mais ou menos a estrutura que eu fiz e, enfim, dando assim as dicas minuciosas da peça, tá? Porque na hora da explicação ali que eu tô gravando e tudo mais, é muito mais da prática, né? Mas eu gosto sempre de passar pra vocês um pouquinho antes, pra vocês já irem pra aula prática com um pouquinho de noção do que tá acontecendo. Aqui está o vestido, ó. Fora do corpo ele fica assim, porque ele tá com os lastex aqui, tá vendo? E aqui é a parte da saia, que não precisa do lastex, porque já fica justinha no corpo. Se depois aí do primeiro uso tu sentir que soltou muito na parte da saia, tu pode botar lastex na saia também. Essa peça, então, toda, ela é basicamente um tubinho, tá? A gente vai moldar com o lastex, com os elásticos, depois do tubinho pronto. Então, ele é todo, não tem aumento, não tem diminuição, ele é todo reto, tá? Literalmente um tubinho. E eu comecei na parte de cima, tá? Então as minhas correntinhas iniciais são dessa parte aqui, porque a correntinha ela sempre fica um pouquinho mais rígida, né? Então eu prefiro deixar ela aqui em cima. E aí, a primeira informação. Como saber quantas correntinhas, quantos centímetros de correntinha, enfim, fazer para começar essa peça? Vai muito de cada uma, por isso que eu não gosto de passar uma coisa certa, eu gosto de explicar como que é a melhor forma de tu fazer. Eu fiz aí as correntinhas, né, a gente vai estar usando o fio duplo do Clea com o cordonê, usando a agulha de 3 milímetros. Quando tu for fazer as correntinhas, vai fazer, não precisa contar, não te preocupa em contar, não importa se vai ter número par ou número ímpar, não importa. Faz aí uma quantidade de correntinhas e aí tu vai medir primeiro no teu quadril, na parte maior do teu quadril. Tu vai medir essas correntinhas de forma bem esticadinha. Depois que tu mediu, essa mesma medida de correntinhas, tu vai passar aqui em cima, ou tomara que caia, ele fica aqui assim, né? Então tu vai passar essa correntinha aqui também, e tu vai ver que vai sobrar um tantinho dessas correntinhas que a gente mediu no nosso quadril. Tu pode tirar um pouquinho dessas correntinhas, porque a gente sabe que o crochê cede. É muito no olho, é muito no feeling, tá? Não tem uma quantidade exata de correntinhas. Não vai fazer muita diferença se ficar um pouquinho maior do que tu queria, tá? Porque a gente vai ajustar com o lastex. Então, o importante é que não fique enorme aqui em cima, tá? Que não fique sobrando demais, mas também não pode ficar apertado, porque a gente vai apertar com o lastex. Deixo mais parecido com o tamanho daqui de cima do que com o quadril, tá? Eu só meço no quadril pra ter, assim, uma noção geral do máximo de correntinhas que eu poderia fazer, e aí meço aqui em cima. Porque eu, por exemplo, não tenho muito seio, mas se porventura tu tiver muito seio, talvez seja melhor tu manter o tamanho do quadril. Então tudo isso é sempre muito adaptável e eu acho muito importante falar isso no início do vídeo para que vocês entendam que é muito, muito, muito difícil que a gente passe. A gente sempre vai frustrar alguém se a gente passar uma informação fixa e garantida pra vocês de, número X de correntinhas ou número X de centímetros. Mesmo os centímetros vão variar, vai variar, a forma que tu faz o ponto vai variar a forma que o teu crochê cede, por exemplo. Então, de qualquer forma, não é muito difícil passar essa informação. Por isso que eu prefiro ensinar como fazer do que só passar como eu fiz, entendeu? Só passar o resultado final. Prefiro ensinar o processo. Dito isso, tu tem as correntinhas iniciais, a gente vai fechar com ponto baixíssimo e vai fazer o tubinho. E daí isso vocês veem na aula prática. A gente vai fazer o acabamento em picô, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da peça. E aí na parte de cima a gente põe o elástico roliço. Depois disso a gente põe os lastex aqui na parte de dentro, que eu também ensino direitinho no vídeo, tá? E é basicamente isso. Eu fiz de 3 cores, né? Tem o azul, o marrom e o off. E eu não terminei nenhum novelo que eu tinha. Então eu comprei um novelo da cor azul do Clea duplo, um novelo do cordonê do azul.
E passo todas as cores agora também no início da aula prática, tá? O branco também comprei um de cada, o marrom também comprei um de cada e sobrou. O resto tá tudo explicado nas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Espero que vocês gostem. Boa aula! Vamos precisar, então, da agulha de 3 milímetros, uma tesoura. E as cores que eu usei pro meu vestido foram essas aqui, ó. Vou começar a mostrar. O azul foi esse Clea duplo Mar Báltico, 2791, junto com o Cordonê, que é a cor, tá aqui embaixo, a cor 2157, tá? Então, o fio duplo é esse aí, na cor azul, tá? Vai ficar assim. O marrom é esse aqui, também Clea duplo, cor chocolate quente, 7190, junto com o Cordonê, número 7160. E a cor branca, Clea duplo, Off-White, 8176, junto com o Cordonê, cor 8176. Tá? Então, temos aí todas as cores que foram usadas pro vestido. A gente vai começar lá na parte de cima do vestido. Ele é basicamente um tubinho, tá? A gente vai primeiro fazer um tubinho, essa parte vai demorar aí umas boas 20 horas pra tu fazer. Então, aqui eu vou só mostrar qual é o ponto, qual é a estrutura, a troca de cor e tudo mais, tá? Mas eu vou fazer só uma pequenininha amostra aqui. Vou começar aí com o nosso nozinho corrediço. E muitas correntinhas. Temos a nossa quantidade de correntinhas. E aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui na minha amostra, eu tenho 20 pontos, tá? Aí, aqui, fiz 20 correntinhas e vou voltar lá no início da minha correntinha. Quando a gente tem muitas correntinhas, a gente só tem que cuidar pra não torcer, né? Então, vai, vira bem certinho assim. E aí, insere a tua agulha lá na primeira correntinha. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá? Fechado aí, temos o nosso círculo. Vamos subir 2 correntinhas. Nessa primeira carreira, eu subo 2 correntinhas mesmo, tá? Enlaça e a gente vai fazer um ponto alto em cada uma das nossas correntinhas. Então, agora vai fazendo pontos altos em todas essas 20 correntinhas que a gente fez. Eu pego sempre a alcinha de trás ali, mas tem vários jeitos de tu pegar aí na primeira carreira, né? Na primeira carreira, em cima das correntinhas, tem vários jeitos de fazer. Então, fica bem à vontade se tu quiser pegar na parte de trás, enfim. Aqui, no meu caso, eu pego essa alcinha aqui mesmo. Essa alcinha aqui de cima dos nossos Vzinhos das correntinhas. Enlaça, entra no ponto, puxa o fio uma vez, enlaça, tira 2 e enlaça, tira 2, né? Esse é o nosso ponto alto. Ó, chegando aqui no fim, falta ainda um ponto aqui. Então, a gente vai fazer esse último ponto aqui. Chegamos no fim da nossa carreira. A gente vai fechar na segunda correntinha aqui, fecha na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Nesse caso aqui, a segunda correntinha nessa primeira carreira aí, que eu subi só 2 correntinhas, tá? E aí, agora, a partir daqui, a gente vai fazer diferente. Fez essa primeira carreira assim, tá? Subiu 2 correntinhas e fez os pontos. Agora, a gente vai subir uma correntinha só, vai virar o trabalho. Então, a gente vai trabalhar em formato circular, em crochê circular, mas também vai e vem. Então, a gente sempre vai virar o trabalho para começar a próxima carreira. Subiu uma correntinha, virou. Vamos dentro desse mesmo que a gente tá? Dentro desse, bem embaixo de onde a gente subiu essa correntinha, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Ponto baixo. E uma correntinha pra subir. Então, aqui é o nosso primeiro ponto alto. Ao invés de subir 2 correntinhas, a gente vai fazer isso. Ponto baixo e uma correntinha. E aí, vamos continuar trabalhando a partir do próximo ponto, os nossos pontos altos. Só que agora no avesso da carreira de baixo, ó, porque a gente virou o trabalho. Então, vai aí e faz os teus pontos
no avesso da carreira de baixo. Um ponto em cada. Como eu disse, é um tubinho, não tem aumento, não tem diminuição, não fiz troca de agulha também. Agora, lembra que a gente subiu o nosso ponto com um ponto baixo e uma correntinha. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo naquela correntinha de cima. Ó, peguei a correntinha e fechei ali com o baixíssimo, tá? Essa é a forma de fechar. Subiu uma correntinha, virou. Vamos trabalhar primeiro ponto baixo aqui. E mais uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira do azul. E aí, na próxima carreira, eu mostro a troca de cor, tá? E aqui, tô chegando no fim da carreira, ó. Tá vendo que aqui ainda tem um ponto. Esse é o último ponto. Não é tão difícil assim de ver ele, né? Então, esse é o meu último ponto da carreira. E aí, vou fechar lá, ó. Aqui tá o meu ponto baixo e aqui em cima tá a minha correntinha. Se vocês quiserem ver, dar uma puxada assim pra enxergar melhor, esse segundo ponto da minha carreira, a cabeça do ponto dele tá aqui em cima dele, ó. E aí, é na correntinha anterior que a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Tem duas formas de ver. Qual é a correntinha que tá em cima do ponto baixo e qual é a correntinha que tá antes do nosso segundo ponto ali da carreira. Fechou assim, tá? Ó, fechou com ponto baixíssimo. Essa forma de fechar é a que eu mais gosto, tá? Essa forma de iniciar a carreira e a forma de fechar é a que eu mais gosto, porque, do meu ponto de vista, é o melhor custo-benefício, sabe? Só que aqui agora eu vou fazer a troca de cor. Eu só quis demonstrar pra vocês como que, mais uma vez, como que fecha a carreira, né? Aqui no caso do azul, a gente vai fazer em mais carreiras na nossa peça original, né? Mas aqui na amostra eu vou fazer só essas três, e aí agora eu vou mostrar a troca de cor. Depois que tu terminou aí toda a tua parte azul, tu corta, tá? Depois que tu cortou, meio que a gente vai esquecer essa ponta agora. A gente vai inserir a nossa agulha no mesmo lugar onde a gente vai fechar, sempre, né? Onde a gente fecha as nossas carreiras, a gente insere a nossa agulha. E aí, a gente vai pegar a nossa próxima cor, que nesse caso aqui, no meu caso, é o marrom. Pega aí a tua próxima cor, né? Também em fio duplo, nesse caso. E vou com a agulha direto, não faço nenhum nó antes, tá? Eu simplesmente coloco ele aqui. E aí, na parte interna, eu pego as duas pontas, no caso, as 4 pontas, né? Porque a gente tá aqui com fio duplo. Mas pego essas duas pontas, tanto a do azul quanto a do marrom, e dou um nó assim, ó. Um nó simples, tá? Um nó assim. Esse primeiro nó eu não faço com muita força, mas deixo bem firme. Depois que eu dei esse nó, eu pego e aí dou outro nó no outro sentido. E aí esse eu dou mais firme. Esse aqui eu aperto bem. Deixo, por enquanto, essas pontas de lado. Não vou esconder elas agora, não vou arrematar elas agora. E aí, eu volto aqui pra minha nova cor, né? Volto com a minha agulha aqui pro marrom. Subo uma correntinha e vou virar meu trabalho. Então, o trabalho é o mesmo, eu só troquei a cor, né? Subi uma correntinha, vou fazer um ponto baixo bem aqui onde eu subi, logo aqui. Ele é bem apertadinho, tá? Dependendo do teu ponto. Pode ficar bem apertadinho, mas é bem aqui no apertadinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. E continuo o meu trabalho aqui nos pontos mesmo. Como eu disse, não tem aumento, não tem diminuição, é só um tubinho. Então, de resto, é só continuar com os pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando no fim da carreira, o último ponto, esse aqui já é esse aqui, né? E aí, a gente vai fechar ali na correntinha que tem acima do nosso ponto baixo. Ó, essa aqui.
É a correntinha que tem em cima do nosso ponto baixo e uma correntinha anterior ao ponto aqui, né? Tem essas duas formas de procurar onde é que a gente fecha. Fechou com baixíssimo, sobe uma correntinha, vira, ponto baixo, onde a gente subiu a correntinha, e uma correntinha a mais. Então, essa é a nossa subida do ponto alto. E segue a vida mais uma vez. Então, é basicamente um tubinho disso, tá? Aí, depois, tu vai trocar pela cor branca, mas a troca de cor é exatamente igual. Ó, aqui vim trazer a peça inteira pronta, quer dizer, quase pronta, que ainda tem vários detalhes pra gente trabalhar. Mas eu comecei daqui de cima e fui descendo, ó. Então, vamos às explicações das quantidades de carreiras e tudo mais. Ó, tem mais ou menos uns 40 centímetros nesse sentido. Se for olhar toda a circunferência, tem mais ou menos uns 82, 84 centímetros, né? Depende do uso da peça também. E de comprimento, também vou dar essa informação, tem aproximadamente 67 centímetros, tá? Cada faixa de cor tem 8,5 mais ou menos, tá? Ó, 8,5 cada cor. São 8 carreiras em cada cor. Então, a gente tem aí o nosso tubinho pronto. Aqui eu já fiz o acabamento em picô, mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui em cima, juntando já com o nosso elástico da parte de cima, tá? Então, agora a gente vai pra parte dos elásticos. Primeiro, tu vai decidir qual é o lado interno e qual é o lado externo da peça, porque afinal de contas a gente fez frente e verso dos pontos, né? Então, na verdade, dentro e fora é igual. Se tu tiver alguma imperfeição que tu quer deixar pra dentro, é esse o momento que tu vai decidir. Eu, no meu caso, tomo a decisão da seguinte forma. Aqui, no caso, estão todos os meus arremates que eu preciso fazer ainda, né? Mas eu vou colocar pro outro lado, porque o que eu gosto, tá? Que é um gosto pessoal e que tu vai decidir como que tu prefere. Eu gosto que a primeira carreira da cor seja de frente. Então, eu vou prestar atenção, porque o verso do ponto, ele tem um certo relevo. E eu vou mostrar pra vocês a parte interna, que eu não gostaria que tivesse. Tá vendo que a primeira cor do marrom aqui, ele tem um relevo. Eu não quero que seja assim, mas isso fica a teu critério. Se tu prefere assim, tu deixa essa parte com a parte externa da peça. Eu prefiro que a primeira carreira da cor, lembrando que a gente desceu daqui pra cá, né? Que a primeira carreira da cor seja à frente do ponto. Então, eu decido que essa é a parte externa da peça, apesar de todos os nossos fios estarem para esse lado. Depois, eu vou colocar todos eles por dentro, né? Com a ajuda de uma agulha. Mas só para avisar vocês que esse é o momento que a gente escolhe qual é a frente, qual é o verso, pra gente fazer o acabamento em picô na parte, né, virada pra parte externa da peça. Tu vai precisar agora de um elástico roliço, tá? De preferência da cor que tu vai fazer aqui em cima. Eu consegui, graças a Deus, consegui esse azul que é muito parecido, muitíssimo parecido. E aí a gente vai colar, tu vai medir aí na parte onde vai ficar o teu tomara que caia, né? Lembra de medir assim um pouquinho esticadinho, tá? Porque tem que ficar firme, afinal precisa segurar todo o peso da peça, né? Então tem que levar em consideração isso. Como que eu faço? Eu colo com cola de artesão mesmo, tá? Eu colo. É um pouquinho chato no início, parece que não vai colar, parece que não vai dar certo, mas funciona, tá? Cuida pra deixar um pouquinho firme, mas não que fique esturricado, até porque a gente não quer que fique apertado na gente, né? Então, isso aqui tu vai colar num dia e esperar secar até o próximo dia, tá? Tem que esperar secar um pouquinho, é bom que seque bem para que a gente vá para essa parte do processo. Eu vou deixar essa parte da colinha aqui bem na parte de onde a gente fez a junção aqui, né? Digamos, onde fica a cicatriz da nossa peça, que é bem discreta, né? Como vocês podem ver, tá bem discreta a cicatriz. Eu vou começar por aqui, vou colocar, antes de pegar nosso elástico, eu vou primeiro inserir aqui o nosso fio, em fio duplo, né? Inserir aqui o nosso fio e vou dar um nozinho só pra prender. Não é um nó final, claro. Um nozinho só pra prender o fio.
E aí a gente já vai escondendo essa pontinha aqui do fio nos nossos pontos, tá? E aí aqui vou inserir a agulha no mesmo lugar que eu fiz esse nó. E aí agora eu vou botar o meu elástico em cima da minha agulha e vou em cima da minha agulha e em cima e por baixo do fio, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. E aí com a agulha eu vou já prender o meu fio. Tá vendo que já tem aqui uma parte do fio prendendo o elástico. E vou fazer uma correntinha, tá? Nesse mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, só pra iniciar. Temos aí, então, nosso primeiro ponto baixo. Agora, o nosso trabalho todo vai ser envolvendo o elástico, tá? Temos o primeiro ponto baixo. Vamos no nosso próximo ponto. Lembra que é lá no início, né, nas nossas correntinhas. Lembra que eu peguei uma alcinha das correntinhas. Agora, a outra alcinha é onde a gente vai fazer esse acabamento. Vamos fazer outro ponto baixo, sempre envolvendo o nosso elástico. Então, temos 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Depois que fez 3 pontos baixos, vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Agora que eu tô vendo que tá longe. Perdão, tava longe esse tempo todo, mas acho que deu pra enxergar. Agora eu vou fazer de novo, tá? Tem 3 pontos baixos aqui, sempre pegando na outra alcinha lá da nossa correntinha que a gente subiu. Só reexplicando o que ficou longe, né? Depois de subir as 4 correntinhas, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo lá na primeira, ó. Essa aqui é a primeira alcinha lá da primeira correntinha. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo lá. E aí, deu essa bolinha aqui. Continuando, sem pular nenhum ponto, tá? No próximo ponto, onde tem o último ponto baixo, é aqui. No próximo, é já onde a gente vai trabalhar. Então, ponto baixo já no próximo ponto. Ponto baixo. E aí, já continua envolvendo o nosso elástico. Ponto baixo, ponto baixo. 3 pontos baixos, um do lado do outro. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Fecha com baixíssimo lá na primeira. 3 pontos baixos. Dois, 3. Tá vendo que eu já tô escondendo esse fio aqui lá do início, onde eu dei o nozinho, né? Já vai junto aqui com o elástico. Então, 3 pontos baixos, 4 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. 3 pontos baixos de novo. Não pula nenhum ponto de base, tá? Não tem que pular. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Fechou com baixíssimo. Três pontos baixos. E é basicamente isso, tá? A gente vai fazer esses picozinhos a cada 3 pontos baixos. Ó, como tá ficando o acabamento, a gente tá escondendo aqui o elástico, mas é bom que ele seja da cor, tá? Porque ele aparece um pouquinho, ainda mais quando tiver no corpo, que ele pode estar um pouquinho esticado. Então, tenta aí pegar a cor mais parecida que tu conseguir, tá? Chegando aqui no fim da nossa carreira de picô no elástico, né? Ó, lembra que eu comecei com 3 pontos baixos, então a gente vai finalizar com um picô aqui.
Terminei um picô aqui e faltam aqui alguns pontos. Se tiver um ponto mais, um ponto menos, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença no todo. Então, aqui eu tenho certinho o que eu preciso de pontos. Ah, não, eu tenho um ponto a mais aqui, ó. Fiz um ponto a mais, não tem problema. 1, 2, 3, 4. Vou finalizar meu último picô aqui. Finalizei e vou fechar direto lá na nossa base do primeiro ponto baixo da carreira, com um ponto baixíssimo, tá? É assim que a gente vai finalizar. Corta o fio aqui e dá o nozito final. Se vocês quiserem finalizar de outro jeito, também podem finalizar, mas como ele fica do lado do picô, não faz muita diferença pra mim. E aí, isso aqui, claro, a gente tem que esconder esse último finzinho. Mas tá feito aqui a nossa carreira de picô com o elástico já. O elástico está aqui. E aí, essa forma que eu ensinei de fazer o picô, vocês vão fazer lá na barra também, ó. Com a cor que vocês finalizaram a peça. Eu fiz aqui, no meu caso, eu terminei no marrom. E aí, eu fiz a minha carreira de picô da mesma forma que eu fiz aqui em cima, só que sem o elástico daí. Só os 3 pontos baixos, o picô, 3 pontos baixos, o picô. Lembra de fazer essa última carreira aqui também com o picô de frente pro lado externo da peça, tá? Agora vamos para os lastex que a gente vai colocar na parte interna, tá? Já vira aí a tua peça do avesso. Então, já estou na minha peça com o lado avesso, virado pra mim. Vou iniciar as minhas carreiras com o lastex bem aqui na nossa divisão. Então, eu sempre vou iniciar, tudo que eu for iniciar no vestido vai ser sempre nessa divisão aí, no início das nossas carreiras, ó. Vai pegar um lastex de preferência da cor de cada um. Vou começar no marrom, porque aqui em cima é a parte bem do seio. Vou começar a partir da parte marrom. Vou fazer na parte marrom, na parte branca e um pouquinho, e metade da azul aqui. Porque a partir daqui, ele já começa a parte do quadril, né? E daí não precisa ter o elástico. Vou começar daqui e vou trabalhar em toda a volta. É basicamente pontos baixíssimos, tá? Nós vamos fazer carreira sim, carreira não, sempre pegando nessas alcinhas aqui, ó. Que são nas carreiras que estão de frente pra nós. Lembrando que a gente tá no avesso da peça, então, na parte que vai aparecer na peça, na verdade, essa parte do elástico não vai aparecer, né? Essa parte vai ficar na parte de dentro e não vai aparecer. Mas a gente vai pegar, então, nessas alcinhas aqui, ó, dos nossos pontos altos, tá? Na verdade, não é regra. Vocês podem ver qual é as alcinhas de ponto aí que estão um pouquinho melhores para vocês pegarem com o elástico, tá? Eu vou iniciar aqui nessa alça aqui, eu vou dar 2 nozinhos só para prender. Só para prender, pra gente iniciar a nossa carreira de pontos baixíssimos. O que que acontece? Aqui eu tô justamente com o marrom. Pra vocês vai ser horrível de enxergar. Eu vou tentar fazer, vou até aproximar um pouquinho. Mas é porque eu tenho que fazer com a mesma cor, né? Se eu fizer com outra cor, não que eu não possa, né? Eu poderia fazer tudo com um lastex simples, branco, mas eu quero que fique o menos perceptível possível, mesmo pra mim, porque essa parte do elástico é interna, né? Mas a gente quer fazer com o melhor acabamento possível. Então, eu prendi aqui e no mesmo lugar que eu prendi, eu já vou puxar aqui uma alcinha. Se tu preferir pegar uma agulha menor, pode pegar, tá? Eu vou ficar com agulha de 3 milímetros. O que eu vou fazer? Vou dobrar ela assim, para que eu consiga segurar e consiga manobrar melhor os pontos, né? Ó, tenho aqui a minha alcinha na agulha, que eu acabei de fazer, e aí eu vou na próxima alçadinha que eu decidi, que é onde eu vou fazer o elástico, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Próximo ponto, ponto baixíssimo. O que que acontece? Aqui a gente não vai nem apertar muito e nem deixar muito frouxo.
Se ficar ruim, volta. Se ficar muito apertado, volta e faz de novo. Se ficar muito frouxo, volta e faz de novo. Isso tudo vai ser um teste, ainda mais se tu tá fazendo pela primeira vez. Eu já fiz em algumas peças, mas eu fiz muito pouco. Então, aqui é tudo um teste, ó. Tô fazendo pontos baixíssimos, tentando não fazer nem muito apertado e nem muito frouxo. Vai sempre... Cria aí o teu padrão, né? Onde tu decidiu pegar os pontos e pega sempre no mesmo lugar, no ponto seguinte. Gente, é bem chata essa parte, tá? Mas vai ser importante pra ele ficar um vestido bem coladinho. Vocês estão conseguindo ver? Eu espero que não esteja minha mão na frente. Nem muito apertado e nem muito frouxo. É difícil a gente encontrar a tensão perfeita no primeiro, né? Então, a gente vai fazer esse primeiro, vai ver como ficou, vai vestir. E assim, a gente vai aprimorando cada vez mais. Não te culpa se tu precisar voltar essa carreira aqui. Se tu precisar refazer porque ficou muito apertado ou porque ficou muito solto, não te culpa, é normal, porque isso aqui, a gente não tá acostumado a trabalhar com fio de lastex, né? Então, quando a gente trabalha, a gente percebe o quanto ele é diferente de tu trabalhar com os fios que a gente tá acostumada, né? Então, enfim, é basicamente isso aqui, tá? Eu vou dar toda a volta no vestido, vou tentar sempre manter essa tensão aqui dos meus pontos e volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Chegando aqui no fim, a gente pode cortar e fazer aquele nosso nozinho que a gente faz que nem no crochê. Então, a gente tem esse finalzinho aqui. O que eu gosto de fazer, como é tudo na parte interna, né? Eu gosto de dar aqui 2 nozinhos entre o início e o fim do elástico. Dou 2 nozinhos. E depois a gente passa uma colinha aqui, tá? Tu pode fazer em todas as carreiras, se tu quiser. Tu pode fazer carreira sim, carreira não. Eu estou com todos os elásticos que eu precisava pro meu vestido colocados. E aí eu vim falar sobre isso com vocês. Vim mostrar o resultado final dele aqui. É a parte interna, tá? Comecei todos os elásticos. Eu mostrei aqui só o primeiro, né? O primeiro marrom eu mostrei pra vocês. Comecei todos eles aqui bem já na parte onde já tem aí a junção das carreiras, né? Então, eu comecei aqui e dei toda a volta. Toda essa parte marrom, toda essa parte branca e metade do azul aqui, tá? Primeiro isso. Essa é a primeira informação. Fiz carreira sim, carreira não. Então, eu usei aquelas perninhas que eu mostrei pra vocês, nessa carreira aqui do marrom, quando eu mostrei pra vocês, eu usei exatamente pulando sempre uma carreira entre essas carreiras com elástico, tá? Então, no branco, a mesma coisa. E é o lastex, tá? Eu só troquei a cor, né? Eu comprei marrom pra parte marrom, comprei branco pra parte branca e comprei azul pra parte azul. Aí, aqui no azul, eu fiz só até a metade. Então, só fiz, ao invés de fazer 4 vezes com o elástico, eu fiz só 2, tá? Essa é a primeira parte. Aí, fiz tudo aqui. Depois, eu percebi que na parte das costas, aqui na primeira parte do azul, que é onde fica bem no seio, né? Na parte da frente, eu não queria que no seio ficasse com elástico, porque eu acho que ia me incomodar um pouco. Então, eu não queria botar na primeira faixa ali, que é onde fica o meu seio, eu não quis botar. Deixei pro fim pra ver como que ia ficar. Eu achei necessário pra parte das costas colocar o elástico, mas na frente eu não botei, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, que é onde fica o meu seio, eu não botei. Só na parte das costas, então eu peguei daqui, fiz as minhas carreiras até aqui. E daí também fiz 4 vezes, assim como eu fiz no marrom e no branco, tá? Basicamente isso.
continua tendo aqui o elástico daqui de cima, que é importante, tá? Pra acabamentos agora, eu prefiro com o cordonê botar pinguinho de cola. E aí tu pode usar cola de artesão, tá? Aquelas colas clássicas que vocês encontram em qualquer lugar, vai aí no armarinho, procura, pergunta por cola do artesão e vocês vão encontrar. Aqui, por exemplo, já fiz o teste também para os elásticos no Lastex. Eu vou estar botando aqui mais perto, mas não vai estar dando para ver porque a cola é transparente, tá? No finalzinho das minhas carreiras de elástico aqui, do Lastex, eu coloquei um pinguinho de cola, onde eu fiz o nozinho final, tá? Então, eu terminei ali os pontos baixíssimos, dei o nozinho final aquele, o mesmo que a gente faz quando finaliza, né? Dei um nozinho ali e aí botei um pinguinho de cola. Ele já tá transparente, já tá seco e super funcionou também. Essa cola do artesão eu gosto bastante porque ela não deixa... Ela não fica machucando, sabe? Eu acho ela bem confortável pra colocar na parte interna de peça de roupa. Então, é basicamente isso. Agora, a única coisa que falta aqui é esconder esses fios. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pinguinho de cola onde tem, né, as uniões aí dos fios e vou ainda depois esconder um pouquinho, né, embaixo de alguns pontos e aí cortar o fio mesmo, tá? Ó, tá assim, fora do corpo, né, gente? A parte externa da peça, ela tá assim, aqui é onde vai o seio, ó, que essa parte aqui não tem o elástico, tem só nas costas, tá? Então, essa aqui é a parte da frente da peça e aqui as costas. Claro que na hora de colocar esses elásticos só na parte das costas foi quando eu defini, né, para que lado ia ser a parte da frente da peça e das costas. Eu optei por deixar a cicatriz, que vai ficar um pouquinho, tá, gente? Mas ficou super discreta, ó. Essa cicatriz aqui eu optei por deixar no lado, tá? Não lá atrás, porque eu acho que fica mais discreto no lado. E é basicamente isso, gurias. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula e que vocês façam muito esse vestido, porque ficou show de bola. Eu amei muito. É um vestido que fica muito confortável no corpo e tenho certeza que vocês vão amar. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vestido e se vocês também estão pensando em fazer um dele pra vocês.